É, então, pessoal, eu fiz aqui algumas anotações sobre esse capítulo que a gente acabou de ouvir, que é Isaías 45. A primeira coisa que eu anotei aqui é o poder que tem sobre a mão direita de Deus. Tem várias passagens na Bíblia que falam da questão que o Senhor dá a mão direita, coloca a mão direita sobre os povos, sobre as nações. E aqui ele fala que ele deu a mão para Ciro, né? Assim tá falando assim, ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Então ele dá a mão direita para segurar na mão dele para caminhar. E detalhe, depois fala, para subjugar as nações diante dele, arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante deles, de modo que as portas não estejam trancadas. Então, para quem que a gente tem que dar a mão para conseguir com que portas sejam abertas para a gente? Para Deus. E ter a noção que ele dá a mão para a gente, ele está com a gente, igual a gente já falou nos outros capítulos, né? A gente não está sozinho, ele está sempre com a gente. E não só isso, ele dá a sua mão direita para a gente e ele vai abrindo caminhos, ele vai abrindo portas. Aí depois está assim: eu irei adiante de vocês e aplanarei montes. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros escondidos. Então, ele, além de estar ali com a gente, dar a mão, abrir as portas, aplainar os montes, ele dá tesouros que estão escondidos para a gente. Riquezas armazenadas em locais secretos. É ele que traz a riqueza. E é muito interessante essa questão, né? Que a riqueza não é só o dinheiro, mas o dinheiro está dentro da riqueza, mas a riqueza é muito maior que isso. Tanto que a prosperidade não é sinônimo de dinheiro, mas dentro das prosperidades também tem a prosperidade de ter dinheiro, de prosperar financeiramente. Porque tem muita gente que fala que a questão da riqueza que tem que ser um cristão, para ser cristão, você tem que abrir mão de todos e fala muito mal dos ricos. Toda vez que a palavra, a Bíblia, fala mal de rico, que vocês se atentem a qual tipo de rico que eles estão falando. Porque normalmente é um rico que não está com o coração em primeiro lugar com Deus. Porque se tiver, igual estava, por exemplo, José de Arimateia, ele colocou o dinheiro dele, a presença dele, tudo que ele tinha para servir ao Senhor, tanto que ele usou a influência, ele usou o recurso, que é o dinheiro, para dar o melhor para o Senhor, para comprar o linho, para envolver o coração, o corpo de Jesus. Ele tinha influência para pedir o corpo de Jesus, e outra, ele deu um lugar para que seja sepultado o corpo de Jesus, que era o mais caro de todos, que era cavalo na rocha e que ninguém nunca tinha usado. Então, o rico que coloca primeiro o Senhor em primeiro lugar, ele é sim abençoado, e a riqueza e a prosperidade dele serve ao Senhor, é como se fosse um armamento. Então, muito cuidado para não achar que todo rico não herda o reino dos céus, não. Quem não herda é quem não está com o coração em primeiro lugar com Deus, tá? E aqui fala que e riquezas armazenadas em locais secretos. E ele entrega. Então, como que faz sentido ele entregar a riqueza e a gente não poder usar? A gente não poder ser próspero? A gente não poder ser rico? Então, não faz sentido nenhum essa crença limitante, sabe? Outra coisa. Para que vocês saibam que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que o convocou pelo nome. Ele convoca e segundo, pelo nome. Ele não chama a Helena de outro nome, ele não chama a Gisela por outro nome, ele não chama o Web por outro nome, a Vera, a Regina, a Mayara. Não, ele convoca, ele convocou vocês e ele chama vocês pelos nomes. Tanto que tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que na verdade a gente tem três coisas que são únicas na gente, como é que fala? Como seres humanos feitos pelo Criador, a gente tem três coisas que a gente é único. Não tem ninguém na face da Terra que tenha a mesma coisa que a gente. Primeira, que é a mais óbvia, Voz, é a digital. E digital, essas outras a duas? voz e o olho. Hã? Pera aí. Tá ligado. É a voz, o olho e a digital. Exatamente. É a A, íris, né? a íris. A íris, cada um de vocês aqui tem uma íris que é única, igual a sua digital. Então, a íris da Helena não é igual a da Gisela, não é igual a do Web. Cada uma tem uma íris única, igual a digital. E o mais
doido, as cordas vocais também são únicas. Então, eu quero que vocês imaginem, tipo assim, que o seu filho, uma mãe, um pai, ele reconhece a voz do seu filho à distância. E ele não precisa estar ali, pode estar por exemplo, com os olhos vendados. Se o filho gritar, socorro, essa mãe conhece tão a fundo esse pai, conhece tão a fundo essa criança, que ele vai identificar mesmo se ele tiver com os olhos vendados, essa criança, esse filho. Aí imagina Deus que te criou, te convocou, e você tem uma voz única, porque você tem cordas vocais únicas que ele fez e teceu no ventre da sua mãe. Então, quando a Helena Faria chama ele, ele sabe que é ela que está clamando. Quando a Gisela chama ele, clama por ele, ele sabe que é ela que está chamando. Quando o Web clama pelo Senhor, ele sabe que é o Web. Ele não precisa estar olhando, mas ele sabe, ele reconhece a voz. Porque como todo pai reconhece a voz de um filho. Então, assim, olha o cuidado, o zelo do Senhor. Ele nos fez de forma tão única, tão maravilhosa. E outra, ele nos convocou e convocou pelo nome. E outra, sabe quem está falando, quem está clamando. Isso para mim é surreal. Aí depois tá assim. Então eu convoco pelo nome, concedo a vocês um título de honra. Quem dá o título de honra é o Senhor. A gente não consegue honra porque a gente quer, mas quem dá é ele. E muitas das vezes a gente é humilhado, a gente é colocado abaixo, às vezes talvez é tratado muito mal. Mas a gente tem que levar isso para o coração? Não, de forma alguma. Mas ter sempre ali o coração conectado com o Senhor, falar assim, olha a forma como que tá, e sempre ter compaixão das pessoas, porque se a pessoa tá te tratando de forma má, e ela não tá bem, aquilo é só um sinal que ela não tá conseguindo lidar, tanto emocionalmente, almaticamente, espiritualmente com aquilo, e é a forma que ela encontrou de chamar ajuda, de chamar atenção. Mas na verdade ela não quer te ferir, porque quem tá curado, cura, quem tá machucado, machuca. Se ela tá querendo machucar todo mundo que tá em volta, ela só tá com uma ferida que ela não tá conseguindo se curar, conseguindo buscar ajuda, e ela tá daquela forma mesmo causando mal para alguém, ela está só pedindo ajuda. Ela não está conseguindo ali de forma conter aquilo, a lidar com aquilo. Igual é muito comum você ir no lugar, que seja um posto de gasolina, num café, às vezes a pessoa está de mau humor, está tratando super mal, grosseiramente. É porque ela tá com alguma coisa, você não sabe. Às vezes o filho dela tá doente, ela não pode ir, ou teve alguma coisa no casamento. Você não sabe o que ela tá passando, mas claramente ela tá passando por uma situação que ela não tá sabendo lidar. E aquilo é a forma que ela encontrou de, tipo, expressar aquilo. Então, tem um pouco de compaixão. Falar. Várias vezes eu encontrei pessoas que estavam dessa forma, e aí eu falei, não, tudo bem. Você tá bem? A hora que eu perguntei, você está bem? A mulher já, tipo assim, já ficou, nossa, tá parecendo, tipo assim, como assim você sabe que eu não tô bem? Aí ela, não, é porque eu tive um dia muito cheio. Aí ela geralmente fala alguma coisa. Aí, o que que eu fiz uma vez? Eu falei assim, eu posso orar por você? Aí ela, pode. Aí eu fui, orei por ela, ela acalmou, ficou super tranquila. E eu falei, tá tudo bem, essa é a sua fase. Isso não define você, você não é o seu problema, nem isso que tá acontecendo com você. E tá tudo bem. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Ela ficou calma e pronto. Agora imagina se eu levo isso pra mim, tipo, ela me tratou mal, aquela funcionária, cadê o seu gerente? Deixa eu falar com o seu gerente. Você tá só inflamando um negócio que já tá inflamado. E você não tá fazendo o que a palavra fala, que é para pagar o mal com o bem, e não o mal com o mal. Isso aqui que prolifere mais mal ou mais bem? Então, que você seja o que se posiciona e como um crente conectado com intimidade com o Senhor, você possa trazer mais bem para as pessoas. Faça uma oração, fala uma palavra que a conforte o coração dela. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito da palavra, porque não é só para a gente aprender, mas é para a gente sempre aplicar no nosso dia a dia mesmo. Outra coisa que eu gosto muito aqui é, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Então, como que ele já deixa muito bem claro, ele é o único Deus e ele não tem nenhum outro. Então, todas essas coisas de idolatria que ele nunca gostou, que ele deixa muito claro, ele é o único Deus, não tem outro Deus que você vai buscar ajuda, mas é com ele, é ter intimidade com ele.
E outra coisa que ele fala assim: eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Então, mesmo que a gente talvez não tenha dado a glória para quem é devida, que é para o Senhor, não tenha admitido que é Ele que fez, não é da força do seu braço, é Ele que abriu a porta do trabalho que você está trabalhando hoje, é Ele que te deu a família que você tem hoje, o casamento que você tem hoje, a provisão financeira que você tem hoje, mesmo que você não admita isso, Ele fala: eu o fortalecerei. Ele, além disso tudo, ele ainda dá força para a gente. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Nossa, é muito forte. De forma no, que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. De novo, ele falando que não tem ninguém além dele. Ele é o único Senhor. Depois, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas. E essa é uma passagem que às vezes dá uma certa polêmica, porque em outras versões está que ele dá as bênçãos e as maldições. E uma outra fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. E eu, o Senhor, faço todas as coisas. Fica muito bem claro que o Senhor criou tudo, o bem e o mal. No jardim tinha a árvore do bem e o mal. E aqui fala, e crio o mal. Deus está falando aqui, ele também criou o mal. Só que ele deu pra gente o livre-arbítrio. E depois da queda lá de Adão e Eva em Gênesis, todo mundo ficou destituído da glória. Mas depois que veio Jesus, e Jesus veio para nos salvar, ele também dá o nosso direito de confessar e de acessar não só a salvação, mas de ter intimidade com ele e de escolher entre o bem e o mal. Eu vou proferir mais bem ou mais mal dentro da situação do nosso dia a dia. Mas ele criou sim o mal. E a gente tem todo dia o livre-arbítrio de colocar mais bem ou colocar mais mal. Então, assim, é muito interessante como o Senhor criou, sim, todas as coisas, inclusive o mal, as maldições e as bênçãos. Então, que a gente possa ser bênção e que a gente possa também optar por dar mais bem, colocar mais bem no nosso dia a dia, mais dentro da vida das pessoas, né? Escolher por isso. Aí depois está assim: acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Esse daqui é um tapa, não sei se foi para vocês ou não, mas para mim foi. Porque tem uma outra passagem da Bíblia em que fica muito bem claro que o oleiro é o Senhor. E o barro é quem? Nós. Então, imagina que acaso o barro pode dizer ao oleiro o que está fazendo? Acaso a gente pode virar para Deus e falar: Deus, o que está fazendo? O que está fazendo na minha vida? É desse jeito mesmo? A gente não pode nem assim afrontar Deus dessa forma. Questionar o oleiro, por que está acontecendo aquilo? Sendo que a gente sabe, como crente, lendo a palavra, que o Senhor não dá um jugo maior que a gente não dê conta de carregar. E fora isso, fala na mesma passagem que ele dá o escape. Então, o que a gente tem que questionar para Deus? Tem que dar glória a Deus. E outra, glória quando as coisas estão indo mal e glória quando as coisas estão indo bem. Porque se deu tudo errado, glória a Deus. Não deu certo, conseguiu o negócio, glória a Deus. A glória é sempre dele. E a gente não cabe a gente querer trazer isso pra gente, mas de dar sempre para ele. E toda vez, Érica, mas dá glória a Deus quando as coisas dão errado? Sim, porque na palavra também fala que a gente vai ter tribulação, vai ter deserto. E a gente, quanto mais a gente enfrentar esses desertos, essas tribulações, sabendo que o Senhor já deu um escape, é orar para Ele, se conectar com Ele, falar: Senhor, mas me mostra, põe clareza no meu coração, qual que é o escape? Eu ainda não estou vendo. Mostra para mim como que eu ajo com essa forma, o que eu faço para resolver esse problema. Eu sei que o Senhor não me dá um negócio, um jugo maior que eu não dou conta de carregar. O que eu não estou vendo? Me capacita, me dá sabedoria, me dá clareza. E Ele dá. Quantos e quantos problemas a gente já teve que a gente falou: nossa, isso daqui eu achei que não ia dar conta, dessa vez não ia dar certo. E deu. E você sobreviveu. E o Senhor te capacitou e te trouxe até hoje. Então, assim, não tem problema
que você passe, que você busque ao Senhor, que Ele não te fortaleça, que Ele não te traga energia, que Ele não te mostre o escape que Ele já deu. Então, assim, é maravilhoso. E que a gente tenha a sabedoria de não questionar Ele, mas de agradecer e de dar glória para Ele. Então, essa parte mexeu muito com isso. Aí depois ele fala assim: você, será que a obra que você faz será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos ou você não sabe trabalhar? Imagina só você falar para Deus que ele não sabe trabalhar. O oleiro não cabe, ele sabe de todas as coisas, ele vê coisas que a gente não vê, ele ouve coisas que a gente não sabe, e outra, ele tá num tempo que é o Kairos, que é o tempo de Deus, que não tem presente, passado e futuro. O Kairos é o tempo de Deus, ele já sabe de todas as coisas, e ali no tempo dele já aconteceu tudo. Tanto que João e Daniel, as pessoas que tiveram é, revelações de Apocalipse, tiveram porque já aconteceu. No tempo do Kairos já aconteceu. Uhum. Eles acessaram uma parte do Kairos, do tempo de Deus. Por isso que eles tiveram a revelação que Entendi. teve, e as revelações Tá. se conectam uma com a outra. A revelação também que está em Mateus 24 e Mateus 25, que é um pré-apocalipse, um mini-apocalipse. Casa muito com o que está falando no livro da revelação, que é Apocalipse. E casa com o que Daniel teve também lá atrás de revelação. Então, olha como é que ele já sabe de todas as coisas. Então, se conectar, ter intimidade com ele é o melhor caminho. Porque ele nos fortalece, ele abre as portas, ele derruba as barreiras, igual falou aqui, ele revela pra gente tesouros escondidos. Só que a gente precisa do quê? De estar sempre conectado com ele e tendo intimidade com ele. Outra coisa que fala aqui também, a questão de ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou, ou a sua mãe, o que você deu à luz. Isso daqui é o quê? Quem faz esse tipo de questionamento tá o quê? Desonrando pai e mãe. Porque você perguntar para um pai por que você me gerou, ou para uma mãe por que você me deu à luz, isso aqui é uma afronta. E é uma desonra. E isso quebra um dos mandamentos principais que estão lá nos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. Isso aqui é uma desonra. Então, olha como é que ele vai encaixando tudo. E ele também é um Deus que é um Deus pai. Então, essa questão do pai também está relacionada com ele, né? Com Deus pai. E outra coisa aqui que eu anotei mais para frente, tá no 13. Eu levantarei este homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos. Então, quem nos levanta é o Senhor. E ele levanta o homem em minha retidão. Cada vez mais a gente, ao seguir os direcionamentos que o Senhor dá para a gente, obedecer ao que Ele nos pede, a gente está sendo ali lapidado, forjado para seguir a retidão dele. E cada vez mais fazer o que fala no Novo Testamento, que é se parecer com Jesus, ter o caráter dele, viver e expressar o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é, na verdade, como se fosse uma laranja, com 9 gomos. Esses 9 gomos representam o caráter de Cristo. Quanto mais a gente, quando é exprimido por uma dificuldade, uma tribulação, a gente sai da gente esse suco dessa laranja que tem 9 gomos, que é benignidade, que é paciência, que é todos aqueles noves que, tipo, representam o caráter de Cristo, a gente está dando ali o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, está espremendo dentro de uma tribulação, de um deserto, como Cristo reagiria. Então, eu gosto muito dessa questão, e quando eu falo assim, quando a gente está num problema, numa dificuldade, pensar como que Jesus reagiria aqui? Ele ia gritar, ele ia espernear, ou ele ia, com parcimônia, com paciência, às vezes fazer uma pergunta para descobrir a intenção da pessoa? É, como que ele agiria? Então, toda vez que você estiver numa tribulação, num deserto, numa dificuldade, pergunta como que Jesus, no meu lugar, resolveria? E lógico, faz uma oração, se conecta com Deus. E depois está assim, ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem qualquer recompensa, diz o Senhor. Esse que eu achei muito nobre, porque ele reconstruirá a minha cidade
libertará os exilados sem exigir pagamento. O Senhor, ele não exige pagamento. Isso aqui é tão nobre, é tão lindo dele, porque ele faz tudo. Ele derrama sobre nós a graça dele, que vem dele, e aí ele faz tudo isso que é um valor gigantesco que a gente não consegue pagar de volta sem exigir pagamento. Sem exigir nada em troca, além de um coração contrito entregue a ele, além de alguém que busque e tenha intimidade com ele. Então, olha como precioso é o nosso Senhor, como maravilhoso Ele é, e Ele sempre buscou, desde Gênesis a Apocalipse, intimidade. Tanto que quando Adão peca, né, ele volta para o jardim, ali próximo da viração do dia, Deus pergunta o quê? Ele não perguntou, Adão, o que você fez? Ele perguntou, Adão, onde você estava? Então, Adão, quando pecou e teve a queda, ele se afastou de Deus. Ele estava ali no lugar de intimidade, acostumado antes de pecar, ter intimidade com o Senhor. Depois ele se afasta. E o Senhor não estava preocupado com o pecado. Ele não perguntou o que você fez. Ele perguntou onde você estava. Onde você estava que a gente não está num lugar de intimidade? Que você está se escondendo de mim? Entende? Então, desde o princípio de todo, ele sempre quis o quê? Intimidade. Então, que a gente possa buscar cada vez mais ter intimidade com o Senhor, buscar Ele, entender o que Ele está querendo da gente, qual o direcionamento que Ele tem para o nosso dia. Então, essa questão é muito forte. Outra coisa que eu anotei aqui, certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Essa parte fala que eles se inclinarão diante de você e implorarão a você dizendo. Então, as pessoas vão reconhecer que o Senhor está com você. Quando você, diante de uma tribulação ou diante de uma situação extremamente estressante, você não reagir como todo mundo ou como é o normal reagir, as pessoas vão falando, amém. O que tem de errado com ele? O que aconteceu com a Gisela que nossa, ela tá calma nessa situação? Nossa, ela tá sabendo, ela não tá pirando nesse horário, nessa hora? Não, porque um crente, às vezes, ele não precisa nem abrir a boca. O próprio comportamento diante de tribulação, diante de qualquer situação que outras pessoas poderiam estar ali arrancando os cabelos, perdendo toda a questão emocional, a pessoa está calma. Ela já fez uma oração, ela já buscou ao Senhor. E por mais que não esteja enxergando ainda a saída, ela já sabe que o Senhor já deu o escape. Ela só não está enxergando. Então você lida de forma diferente. E isso chama atenção. E isso aqui me remeteu a isso, que eles falam, certamente Deus está com você. E não há outro. Então as pessoas vão reconhecer na sua vida que o Senhor está com você. Que diante de uma situação que você poderia estar estressada, mal-humorada, você está calma, você está serena e você está conectada com o Senhor. Por isso que você está dessa forma. E você está expressando o caráter de Cristo. Você está dentro do seu dia a dia tendo ali benignidade, paciência, refletindo o caráter de cristão onde você vai. Então, é isso que tem, um certo tipo, um reconhecimento das pessoas vendo que o Senhor está com você. Outra coisa que está aqui, que eu gostei muito, que fala assim, vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Quem anda com o Senhor, eles tem essa questão de não serem envergonhados, porque no anterior ele fala das pessoas que buscam os ídolos, né, que sejam de madeira ou de coisa, e fala assim, serão envergonhados e constrangidos. Quem busca o Senhor, que está conectado com o Senhor, isso não acontece. Então, olha como é que ele vai descendo e uma coisa vai conectando com a outra. Outra coisa que está aqui no 19, tá assim, eu, o Senhor, falo a verdade e anuncio o que é certo. Ele é a verdade, na verdade. Jesus, o Senhor, ele é a verdade, porque ele fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é as três coisas. Então, a verdade é uma pessoa. E o Senhor fala pra gente a verdade. Por que ele fala lá nos mandamentos que não dará falso testemunho, ou seja, não vai mentir, né, sobre alguém? Por quê? Ele é a verdade. Como que você vai falar mentira? A mentira não agrada ao Senhor.
Por isso que é um pecado, é totalmente oposto ao que o Senhor espera de nós. Ele é a verdade, ele quer que a gente se pareça com ele. Faz sentido falar mentira? Não, totalmente oposto. E de novo, você vai escolher o bem de falar a verdade, se parecer com Cristo, colocar para fora, expressar o caráter dele, o fruto do Espírito, ou você vai mentir e vai optar pelo mal? Você tem a escolha, entende? Olha como é que ele realmente criou os dois lados, mas quem decide escolher é você. No seu dia a dia, no trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, em todas as situações. Então, ele é maravilhoso, gente. E aqui fala, eu sou o Senhor, falo a verdade e anuncio o que é certo. É a questão de anunciar, né? Ele fala pra gente antes o que é certo. E a gente tendo o privilégio de ter o Espírito Santo dentro da gente, não tem como. Olha que você vai fazer algo de errado, meio que você sente um negócio que não é para fazer. Não tem como, depois que você recebeu o Espírito Santo, você querer ficar pecando da mesma forma, fazendo as coisas erradas da mesma forma. Você é constrangido, você é incomodado, porque você sabe e sente o que não é para fazer. Ah, Erika, às vezes eu não sei o que é bem e mal. Sabe. Depois que o Espírito Santo está aí dentro de você, você sabe. Você sabe o que você está fazendo errado que não era para fazer. Você sabe como que era para você falar com a sua esposa, com o seu esposo, que você está falando, mas não era para falar desse jeito. Não era para reagir dessa forma. Você sente. E ninguém precisa te falar, vem de dentro. Porque o Espírito Santo habita da onde? Dentro da gente, dentro do coração. Outra coisa que tem aqui que eu anotei. Volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês com fins da terra, pois eu, o Senhor, não há nenhum outro. Volte-se para mim e sejam salvos. A salvação a gente só consegue através de acessando a Cristo, porque ele morreu na cruz e levou sobre todos os nossos pecados, e a única forma, o único Salvador é ele. Então, se a gente quer ser salvo, tem que ir até ele, não tem outro caminho, não tem outro jeito. É isso que fica nítido aqui para mim. É, outra coisa que fala aqui, é, e não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Então, além de ser o Salvador, ele também é justo. Érica, é a justiça do jeito, tipo, eu me senti injustiçado, o que que eu faço? Lembra que a justiça e quem vai fazer o juízo final é o Senhor. Ele é justo. Então, busca ele. Não queira fazer a justiça do seu jeito, ou que as coisas aconteçam do seu jeito, mas busca para Deus, fala, Deus, eu sei que você é o único que é justo. Então, o que que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que falar? Eu me senti injusta nessa situação. Ó, tem misericórdia de mim, mas que seja feita o quê? A sua justiça. Por isso que fala, buscar primeiro o reino e a sua justiça. Então, por mais que eu esteja me sentindo injustiçada, não cabe a mim julgar ou achar que aquilo é certo ou errado, mas buscar para Deus, apresentar diante do Senhor e falar, Senhor, olha, é isso que aconteceu. Mas eu sei que você sabe de todas as coisas, você me fortalece, você mostra o caminho e eu te entrego isso. Que seja feita a sua justiça. Pronto. É você querer entregar para o Senhor, entender que Ele também, além disso tudo, Ele é Salvador e Ele é justo, como está falando nessa passagem. Isso para mim eu acho muito, muito interessante. Outra coisa aqui para a gente finalizar já. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará e dirão a meu respeito. Somente o Senhor, no Senhor estão a justiça e a força. Em outra tradução tá, o poder e a vitória. Que eu lembrei daquela passagem que fala, né? Que diante do Senhor Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus, que é Romanos 14, 11. Então, todo mundo vai confessar e vai reconhecer quem é Cristo, quem é Ele, e confessar que Ele é Deus. Isso, para mim, é muito interessante. E conecta com o quê? Lá com o Novo Testamento, inclusive com o Apocalipse. E depois está assim: todos os que peraí, todos os que odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Esse foi as coisas que eu anotei. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa,
Pode ficar à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Tá dando risada aí, Web. É que você é tão cirúrgica quando tem que explicar a Bíblia que a gente fica pairando, só ouvindo. Não há o que explicar. Você mastiga e coloca o suco dentro da boca da gente. Parabéns. Entendeu? Não há o que falar. Você já falou tudo. Glória a E, Deus. e o capítulo não é pequeno, hein? É, Eu viajo. A Bíblia fica muito melhor para ler quando a gente lê desta maneira, né? com Vamos lá, certeza. Cleide. A Cleide levantou a mão. O Cleide, o seu áudio tá desligado. Ah, é que eu tava esperando. Shalom, shalom. Shalom. Eu tava esperando o Weber terminar de falar. Ô, Érica, eu vi que a Esther colocou um texto aí, depois você dá uma lida, para trazer uma reflexão para ela, né? Não há alguma dúvida. Mas eu vou falar para mim do que eu entendi quando você leu uma palavra maravilhosa, majestosa, como um bálsamo no meu coração. Eu entendi que o que está falando aí, quando Deus, né, a questão dela é que, em relação que ele causa, né? Ele cria a luz e as trevas, ele cria o bem e o mal, né? No sentido, não é do pecado, né? Mas a gente for olhar o que é o pecado, né? Não é só o pecado moral, né? Há pecado de diversas formas. No, pegando o ensejo do que você falou, no domingo, praticamente, a gente teve essa lição que você está falando hoje, né? O pecado do homem, né? Nós temos muitos pecados dentro da gente. O pecado da idolatria, o nosso pecado de orgulho, o nosso pecado da autossuficiência, que a gente acredita na gente mesmo. E por aí vai. Era isso que estava acontecendo com o povo lá na época de Isaías, né? Então, não que Deus quer criar o pecado imoral. Não é isso. É o homem com a sua concupiscência e com a sua escolha. Porque nós somos livres para escolher, né? Foi o que você falou. Nós vamos escolher entre o bem e o mal. Qual que você vai pegar? Ontem, conversando com a minha irmã sobre isso daí que foi falado hoje, eu falei para ela das nossas escolhas, né? A gente escolheu seguir a Jesus, mas a gente tem irmãos da nossa família que escolheu seguir o mal. Ele quis seguir o pecado, que fala mais forte no coração dele. Então, assim, Deus nunca vai contradizer aquilo que ele é, de maneira nenhuma, pelo menos eu entendo isso, né? E que quando ele fala que ele cria o bem e o mal, não é no sentido imoral, ao ponto de trazer marcas para o nosso caráter, não. É no mal do dia a dia que a gente vive, né? Tem dia que você vai trabalhar, você é confrontado com uma palavra que te traz angústia. É nesse sentido que eu entendi, né? Então, eu louvo a Deus que o Senhor, ele cria situações ruins, que até na situação ruim, ele traz bênção para a gente, né? Depois eu posso até compartilhar uma hora que eu entrar na sua live de uma situação, e domingo eu fiquei sabendo qual era a situação, irmãos. Eu até orei pedindo misericórdia. Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia dessas vidas, porque a gente se reúne para discutir situações e acaba pecando contra a obra, contra aquilo que Deus quer que seja feito, né? Foi uma situação de um trabalho que está sendo feito na minha igreja, e acabou assim que foi uma situação ali Deus viu como um pecado de omissão, como um pecado de negação. É nesse sentido. Então, eu louvo a Ó! Deus porque a palavra, ela vem. E ela vem com cura, vem com clareza, vem para nos desconstruir. É isso que Deus tem falado nesses últimos momentos. Eu tenho percebido através desse culto, esse trabalho que está sendo feito aqui, que eu creio em nome de Jesus, que vai alcançar muitos corações.
Deus todo dia nos desconstrói. Louvado seja Deus por isso, porque eu quero ser desconstruída e construída uma nova imagem na presença do Senhor Jesus. Parabéns, Érica, você é uma fofa. Glória a Deus, glória a Deus. Esther, você quer falar? Eu quero saber quem é que discipulou quem aí. Maiara e Érica, quem discipulou quem aí? Quem foi O, discípulo, quem foi discipulado? o quê? Quem discipulou quem? Você e Maiara. Falam igual, tem o mesmo nível. Ué, o Senhor. Amém. O Senhor, porque a Mayara só falou, Érica, eu posso colocar você, me fez o convite, eu li, anotei, e aquela coisa, né? Quando a gente se deixa fluir pelo Senhor, não é a gente que fala, né? Mas é Ele que fala. Então, a glória é dele e é só Ele falando através da gente. Igual teve um monte de coisa que eu não tinha anotado, mas eu senti de falar. Por isso que eu falei. Maravilha. Eu entendi o que o Elton falou, porque eu estava dirigindo e eu não estava conseguindo ver a tela. E aí você começou a falar, eu falei assim, mas a Maiara está ministrando, eu não entendi. Aí parei no farol, fui olhar, eu falei, não é a Maiara, a voz está um pouco diferente mesmo. Ah, mas que bom, isso é bom. Alguém discipulou alguém aí. Não sei se foi a Mara que discipulou a Érica ou a Érica que discipulou a Maiara. O Senhor discipulou as duas. Foi isso, foi isso. Deixa eu só tirar a Porque dúvida aqui aqui da nesse Esther. grupo, cada um tem um toque. A irmã Vera tem um toque, é inconfundível. A Regina tem um jeito ímpar de falar. A Cláudia, quando a Fátima, meu pai do céu. A Flávia é indiscutível. O Caselato nem se fala, né? O irmão Antônio, nossa, se você não tiver cuidado, você dorme com a voz do irmão Antônio. E você foi assim, bem precisa com a Maiara. Parecia que tava assim, se comunicando as duas. Que interessante, que interessante. Ó, eu vou só tirar a dúvida aqui da Esther. A Esther tá aí? Ela quer falar? Quer falar, Esther? Esther Silva. Eu vi que você deixou um comentário. Oi, Érica, tudo bem? Tudo bem. Então, eu comentei aí, não é nem para criar nenhum debate. É que da forma que eu ouvi você falando, deu a entender que Deus cria o próprio mal como pecado, né? Mal moral. Porque algumas partes da Bíblia, quando a gente vai ler, a gente entende que certas coisas ele fala que pode significar, dependendo do contexto, diferente, né, do sentido. Por exemplo, do jeito que você falou e depois citou Gênesis, para mim, assim, posso ter entendido errado, mas para mim deu a entender que você estava afirmando que Deus criava o próprio mal como pecado, mal moral. E aí, quando eu leio Tiago 13, ou Tiago 1,13, para mim fica parecendo que contradiz isso, porque lá ele deixa bem claro que o mal moral não é em Deus, né? Deus não tem como criar o mal moral como pecado, porque ele é santo, ele é o próprio bem. Então, quando eu leio Isaías 45, ali eu entendo que ele pode. O mal ali é calamidade, é juízo, que nem quando ele levantava até nações ímpias para julgar até o povo escolhido, né? Porque estavam se rebelando contra Deus, e ele levantava até ímpios, nações ímpias, para julgar o povo. Então, ali para mim, Isaías 45 está dizendo que ele cria o mal, mas o mal ali como juízo, como sentença, como calamidades, como algumas coisas que acontecem no nosso planeta que pode até ser que Deus tenha criado, mas não aquele mal como o pecado, mal moral, que nem de Gênesis, né? Porque aí senão contradiria Tiago 1, que ele bem fala lá que Deus não tem como ser tentado pelo mal, né? E a ninguém tenta. Então a gente entende até ali um pouco que quando eu leio ali eu entendo muito sobre provação e tentação, né? Que Deus nos prova, mas quem tenta é o inimigo. Então, é isso só que eu quis dizer ali, porque do jeito que eu entendi você dizendo, era como se você estivesse afirmando que Deus criou o mal como moral mesmo, o mal pecado. Então, ele criou o mal, ele criou o pecado, criou o bem, né? Então, o homem tinha escolha. Beleza? Eu entendo que ele tinha escolha, Uhum. mas para mim, o mal moral como pecado, ele entrou depois da própria escolha mesmo do homem,
da escolha do homem em se virar contra Deus. Até quando Deus chega nele e fala assim, Adão, por que pecaste? Aí ele começa a culpar a Deus, né? A mulher que tu me deste me fez pecar. Aí vai perguntar, aí é aquela transferência de culpa. E aí fala que é a serpente. E aí a gente vê que o mal em si, como pecado moral, é que a irmã estava falando aí, não foi criado por Deus. Agora, calamidade, juízo vem dele, porque que nem você mesmo citou aí, do mesmo jeito que ele é santo, ele também é justo, né? Então, às vezes, por exemplo, no tempo que a gente está vivendo hoje, as pessoas questionam, as pessoas julgam outros que estão se voltando contra as nações, né, para guerrear aí. Mas a gente sabe que muita gente dentro desses países estavam clamando por juízo de Deus. Então, às vezes, Deus permite que outra nação se levante e começa muitas guerras. Então, muitas das vezes é permissão divina para as calamidades, para as guerras, porque muita coisa é juízo de Deus, mas não que ele crie o mal moral em si, entendeu? Se eu entendi errado, você me desculpa, mas é que eu entendi que você estava afirmando isso, que é que Deus criou o mal como um mal moral, um pecado, para fazer Entendi. o homem escolher entre o bem e o mal, nesse sentido, entendeu? Entendi. Eu vou até. Uma coisa que eu achei muito interessante, a definição de pecado, que eu vi da Tânia Teresa, que eu achei genial. O que que é pecado? Ela falou, é simples. Pecado é fazer o que Deus falou que não era para fazer, ou fazer algo que ele falou que não é para fazer. Isso é pecado. Então, desobedecer o que ele falou, ou fazer algo que ele falou que não é para fazer, ou fazer algo que ele falou que não é para fazer. Isso. E aí, a gente sabe identificar o que seria pecado. E por que eu tô falando aqui? Porque eu fui até buscar aqui a citação que você falou, né? Tiago 1,3, tá assim, na NVI. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Quem tenta? Não é Deus. É o diabo. Sim. Que veio para roubar, matar e destruir, certo? Então, aqui, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus, ele é Deus, ele está acima de todas as coisas, ele não está contido na criação, ele está fora de tudo, e ele criou tudo. Então, está falando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, o mal não pode tentar a Deus, porque ele criou todas as coisas, ele está acima de todas as coisas. E ninguém tenta, que é o que você falou, que ninguém tenta, quem tenta a ele não é Deus, é o diabo. Então não tem não está falando que ele não criou, entendeu? Porque ele continua sendo o criador de todas as coisas. Mas assim, eu até respeito a sua visão, mas assim, para mim, Deus pode trazer juízo, esse mal, juízo, mas não produz a corrupção moral em si, entendeu? É como se eu estivesse contradizendo, porque para mim, ali em Isaías 45, ele só está dizendo, eu sou soberano sobre todas as coisas, eu levanto reis, eu levanto poderes, mas eu até, inclusive, calamidades, por causa também faz parte do juízo de Deus, mas não o pecado em si, porque, assim, ele criou todas as coisas, mas se a gente for parar para pensar em Satanás, por exemplo, o adversário, né? Ele criou ele como um querubim, anjo da luz. Ele criou realmente, né? Quando ele era querubim, anjo de luz. Aí ele se deixou a corromper, né? Não que Deus criou o pecado moral mesmo, esse pecado. Então, para mim é isso. Eu não quero. Eu entendi a sua você visão. não- É porque tem o Só que é o. mas não está contradizendo, porque assim, Deus, ele é soberano, ele é o próprio, a bondade em si, entendeu? Eu não posso afirmar que Deus criou Satanás como ele é hoje conhecido. Ele criou um anjo de luz, mas ele deixou se corromper pela distância do Criador. Então, para mim, o mal ele é como se fosse o distanciamento do homem com o Criador. E, por exemplo, em Gênesis, quando houve a queda, que aí houve a entrada da corrupção e o mal em si na humanidade. Foi após a queda. E aí a gente vê ali em Gênesis 3 que após essa queda, que aí começou tudo se distorcer.
né? Tudo se virá. Então, para mim, Deus é tão soberano, tão perfeito, que aí a gente começa a se questionar em alguns textos. Eu já me questionei nesse texto, falei, não, como assim? Deus criou o mal? E aí eu fui tentar descobrir, mas não é esse mal que a gente entende, né? Uhum. Porque Não é tipo mal tipo, de causar calamidade, tipo assim, eu quero esse mal de tipo trazer algo mal. Mas e assim, se a gente entender que o bem e o mal é tipo assim, o bem é tudo relacionado ao que o Senhor quer, seja o que ele falou que é para fazer ou o que ele falou que não é para fazer. Isso daqui é o bem. Isso se parece com isso. Isso se parece com o caráter de Cristo. Isso é uma coisa, mas você tem a escolha de fazer o contrário? hum, Tem? sim, porque você tem liberdade, né? São as escolhas Exatamente. humanas. Quando você escolhe pelo contrário, você entende que você não está escolhendo com o que Cristo queria, como Cristo faria, como que refletiria o caráter dele, mas você tem a opção, não tem? Então, isso eu entendo perfeitamente, mas eu falo assim, que às vezes quando a gente afirma Deus cria, por exemplo, não para pessoas que estudam a palavra igual vocês aí, mas quando a gente afirma assim, ó, Deus criou todas as coisas, inclusive o mal, na hora a pessoa já imagina assim, nossa, ele criou, então por que que ele criou o pecado? Então, não é que ele criou o pecado, a maldade do homem. Isso aí foi uma escolha, que nem você falou. O Uhum. homem se afasta do bem, o homem se afasta da luz. O homem que fez a queda ali no jardim do homem. O homem teve a escolha, a serpente veio e seduziu, mostrou, e o homem quis, e por desobediência ele fez. Né? Tem até um rapaz muito conhecido aí nas mídias, você deve conhecer, ele mesmo fala, né, que o homem só foi porque queria ficar do lado da mulher e não queria deixar ela sozinha. Enfim, eu não estou aqui para questionar, cada um tem uma visão, mas muitas coisas a gente não sabe da Bíblia, né? Muitas coisas vão ser reveladas só no final, na plenitude dos tempos. Mas, assim, eu acredito que aquele mal, assim, pelo menos pelo que eu estudei, aquele mal de Isaías 45 é um mal de calamidade. Eu posso trazer o juízo, eu posso sim fazer o mal, porque você fez a escolha errada, então eu posso trazer o mal sobre a sua vida. Mas, assim, o sofrimento, a calamidade, o juízo, Esther, mas não é um mal moral como o pecado, entendeu? Aquele mal que todo mundo Esther, fala da queda lá em Gênesis. Aquela queda de Gênesis, onde veio a corrupção, que a gente teve distanciamento de Deus, que depois a gente só foi reconciliado quando Cristo consumou ali na cruz. Então, é esse mal moral que eu falo, entendeu? ô Esther, rapaz, deixa eu ver se eu entendi, Esther. O que tu quer explicar é o seguinte, é que Deus não criou o adultério, o assassinato, é isso? Isso, esse Não, mal em si, quando que a pessoa teve a escolha, o homem faz essa escolha, ele não queria o jardim do o Éden, o mal que a mal Bíblia ali. fala, o mal que a Bíblia fala é um tipo de punição para aquele que pecou. É a Isso. consequência do pecado Então, porque se que a Deus gente vê criou. a Bíblia, vocês mesmos, aí, eu gosto de ouvir vocês, porque vocês explicam bastante, fala conceitos hebraico, original. E aí, o mal ali, em Isaías, é porque o mal, na palavra original, ele pode significar muitas coisas, né? Então, às vezes, a gente tem que buscar o contexto daquele mal ali em específico. Eu crio o mal, mas ali, para mim, o contexto ali de todo o livro quer dizer o mal, assim, a calamidade, o juízo sobre vocês. Eu crio, eu posso fazer, eu sou soberano, né? Então, eu levanto os reis e derrubo os reis. Agora, não o mal ali do que entrou no jardim, entendeu? É, assim, a minha visão, pelo menos o que eu entendi dos contextos, porque a Bíblia em si, para mim, se você não estudar o contexto, que nem eu gosto de ouvir vocês, porque vocês explicam bem isso, mas se a gente não entender o contexto, fala besteira, né? A gente não que fala besteira assim por maldade, mas a gente acaba falando para as pessoas de uma forma que as pessoas vêm entender errado, entendeu? Regina, Seu áudio tá parado, eu acho. abre o microfone, Regina, por favor. A Regina levantou a mão aqui, ó. Estava tentando abrir. Shalom a todos. Veja, Shalom. em João 4:24 fala assim, ó.
Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Gálatas 5:22 fala: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. São as 9 características que a Érica falou do fruto do Espírito. E as obras da carne, né, são outras que que aqui em Gálatas mesmo está citado. Aí, esse texto que você disse aí, que a Esther está comentando a respeito de que a Deus ninguém tenta, mas existem instrumentos que Deus usa para juízo, né? É diferente uma coisa da outra. Tanto que, para mim, fica bem claro, quando em 1 Reis 22, fala assim, ó, lá no versículo 20, diz assim, naquela reunião que teve, né, e estavam vários seres ali, o Senhor pergunta, a quem enganará Acabe para que ataque e morra em Ramote-Gileade? E aí um respondia de um modo, outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Então percebe que o Senhor, ele usa instrumentos para que aconteça realmente o juízo. O Senhor não cria, ele é criador de todas as coisas. E ele não criaria uma pedra que ele não pudesse levantar, de maneira alguma. Lógico que ele criou o inimigo, e aí a escolha do inimigo foi pelo mal, e ele formou o mal dentro dele. Não foi o homem que criou o mal, né? O homem pecou, lógico, nós sabemos, mas aí, por uma escolha dele, é o que a Érica está falando aí a respeito do livre-arbítrio, sim, completamente. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, fora isso, e eu estava lendo aqui, que foi em Tiago também, que o meu versículo favorito é Tiago 1,17, né, que fala que Deus é o Pai das luzes. E bem aqui nesse capítulo que você leu, tá falando a respeito disso, né, que das luzes também, que ele forma a luz e cria as trevas. Então percebe que o Senhor, ele criou todas as coisas, né? E isso dele fazer a luz e fazer as trevas, e esse dele ser pai das luzes, eu falei, é um link perfeito entre Tiago 1,17, que é o meu versículo favorito da Bíblia, eu até tenho uma canção a respeito dele, e esse que você falou, é maravilhoso. E outra coisa que me chamou a atenção, diz que o Senhor não criou a terra para ser vazia, né? Ele criou ela para ser habitada. E outra coisa que me chamou a atenção também é que ele diz, tomai conselhos todos juntos, no versículo 21. Então nós devemos juntos aprender, né? Um aprende com o outro, vai tomando conselho daqui, nós vamos abrindo a nossa mente para uma coisa, para outra que às vezes a gente não entende. Às vezes um versículo chama a nossa atenção. Eu também, quando estudei as primeiras vezes a Bíblia, quando parava nessa questão, eu também ficava me perguntando. Mas aí eu fui para Reis 22:20, né? E outros textos mais que também me trouxeram clareza quanto a essa questão aí. E uma das coisas também que me chamou a atenção do que você disse foi a respeito de Israel, porque a descendência de Israel será justificada e exultará no Senhor. Nesse tempo que nós estamos passando, né, de ataques que está acontecendo lá, neste Purim, né, que não é uma cristocidência, né, que sempre na época de Purim acontece alguma coisa, e me chamou muito a atenção essa palavra, e aí eu falei assim, Senhor, tem que estudar mais a respeito disso, mas que nós venhamos, está bem claro isso, Israel sempre será justificada e exultará no Senhor. Então isso me chamou muito forte a atenção nisso. É muito boa a explicação, Érica, que o Senhor traga cada vez mais revelação, e assim, eu amei, né, isso de linkar o meu versículo favorito com essa parte também agora da luz. Muito obrigada, bênção, glória a Deus. Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar assim, olha eu me metendo, né? Claro, Cláudia. Eriquinha, que coisa mais linda, né? Meu Deus, você é linda por dentro e por fora. Glória a Deus. Deixa eu falar, gente, essa questão do bem e do mal, não querendo estender tanto, mas só fazendo. Eu fui até verificar de novo o versículo. A questão desse mal com L, né? Que a gente sabe lá da regrinha de português, né? Mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom, né? A gente até brincava com as crianças. O lobo mal com U é porque ele não é bom.
Então você tem essa diferença. Existe o mal realmente com o, que é o contrário do bom. Nada do que é perfeito, do que é bom, aliás, o que não é bom se torna mal. Então, Satanás trouxe o mal para a nossa geração, Satanás trouxe o mal para a Terra. Deus criou o bem e o mal, com L, tá bom? Ele criou, porque assim, esse contrário de bem, ele existe, porque Deus criou todas as coisas, tudo veio dele, tudo é por ele, tudo é para ele. É causa e consequência. A gente aprendeu isso a vida inteira. Até coloquei lá na mensagem, depois quem puder, se tiver um tempinho, leia Deuteronômio 28, você vai entender claramente o que significa o bem e o mal vindo do Senhor. Ele começa o Deuteronômio falando, se atentamente, gente, presta atenção, você ouvir as minhas palavras e seguir os meus mandamentos, essas coisas seguirão você. Aí vem uma lista de bênçãos. No meio do capítulo, ele vem assim, mas, né? Esse mas da Bíblia sempre me assusta. Os ponto e vírgula de Paulo também me assusta bastante, que significa que vem uma explicação bem contundente, né? Bem dolorosa. Então, assim, mas se você não obedecer, vai acontecer isso, isso, isso. Essa segunda parte do Deuteronômio é o mal, com L, que Deus vai derramar sobre nós. É causa e efeito. A quem pertencem todas as coisas? Ao Senhor. O céu é dele, a nossa vida pertence a ele, os nossos projetos e futuro pertencem a ele. Tudo que a gente faz como decisão própria, às vezes não pertence a ele, às vezes é uma decisão que você tomou fora da palavra, como a desobediência, o pecado, a mentira e tantos outros pecados que a gente sabe por aí. E isso realmente não vem dele, é uma decisão própria. Agora há pouco alguém falou, Satanás, ele não foi criado para ser o mal. Ele foi criado como um anjo, né, como ministro de louvor e adoração. Ele era lindíssimo. E hoje pintam, né? A Bíblia fala sobre Satanás, sobre a sua aparência e tudo mais. O que isso remete a você? Para mim, na hora veio essa revelação. O pecado nos afasta da beleza que Deus coloca em nós. Não é verdade? Você pode ver, uma pessoa que está pecando, ela se torna uma pessoa feia. Não estou falando da fisionomia, também. Mas ela, num conjunto, ela se torna uma pessoa completamente desagradável. Amém? Então, galerinha, é isso aí, tá? Desculpa eu me meter aqui, viu, Érico? Amém. Não, maravilhosa. E só lembrando de Maravilhosa. Paulo, Não, com português. lembrando de É, Paulo, professor que de português. Vai, Não. vai uma daqui na estante. Roberta, Vai, Roberto. Desculpa, deixa eu só completar uma coisa. Paulo diz lá o seguinte: quem nos convence do pecado do juízo é o Espírito Santo. Deus. Aí vem o ponto e vírgula, que ele diz assim: se é que você tem o Espírito Santo. Então, se não tem, não adianta ficar batendo da murro em ponto de faca. O importante é a gente orar primeiro para falar: Espírito Santo, vai, visita, convence, porque eu estou falando aqui não está resolvendo. Então, é tudo para o Senhor. Amém. Mais uma pergunta para vocês. Do jeito que você explicou, sobre o bem, sobre o bom, sobre o mal com um, o mal com L. Fantástica a sua explicação. Mas em Gênesis 1:31, quando ele diz assim, e viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Então, para mim, não há mal moral ali na criação. Deus não pode ter criado um mal moral, entende? Eu acredito que trevas e o mal, quando ele cita na Bíblia, é o mal de calamidade, é o mal de juízo, é o mal de... É esse tipo de trevas, entendeu? É esse sofrimento para a humanidade, porque a humanidade fez escolhas erradas. Ele não pode ter tido o bem, no caso, o mal moral na criação. Não tem como, porque Gênesis todo ele fala, e tudo quanto Deus fizer era muito bom. Aí o que eu entendo ali, de quando ele falou assim, ó, você pode comer de tudo daquilo, menos daquela árvore, porque senão você pode morrer, porque o ser humano ele já sabe a nossa limitação. Ele sabia que se ele conhecesse algo mais ali, ele não ia ter controle sobre isso. Então, a própria escolha do homem fez a queda acontecer, o distanciamento de Deus. Inclusive, quando há a queda, Deus vai lá tentar falar com ele de novo e ele se esconde porque ele fez algo errado. Então,
Mas, Esther, O bem em si, o mal em si, né? O antônimo do bem, ele não pode ter sido criado por Deus. Ele foi esse distanciamento. O mal, ficou quando mudo. a Bíblia, para mim, são trevas, são juízos, são sofrimento, calamidades, guerra, que ele permite, sim. E ele pode criar esse tipo de mal, mas não o mal em si. Então, amada, veja bem. O Deus disse pro homem, para ele não, que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele não ia aguentar. Não é porque ele não podia comer, é que Deus sabia que ia ser tão pesado para ele que ele não ia suportar. Porque somente Deus tem conhecimento de todas as coisas. Deus suporta o bem e o mal. Então existia um fruto do conhecimento, ou seja, ele ia ter pleno entendimento sobre o que era o bem e o mal. Só que por conta de Satanás, que foi lançado para a terra, Deus sabia que ia dar ruim, que Satanás ia usar o conhecimento do mal para aumentar a violência e a maldade sobre a terra, que é Então, o que a Bíblia por também exemplo, fala. tem muita coisa na Bíblia que a gente nunca vai saber. Você pode estudar, mas antes de Satanás ser jogado para a terra, né, que nem muita gente ele falou isso, quando Deus criou, ele criou um anjo, ele criou um querubim e ele distorceu. Então, para mim, houve alguma coisa antes, espiritualmente, onde Deus precisou ter conhecimento desse bem e o mal. Ele pode ter criado, mas ele viu que não deu certo em alguma coisa espiritual lá em cima, angelical. E aí, Certo, mas você entende Na que ele já verdade, tinha chegou a criado, ter. né? espera um Ele, pouquinho aí. ele tinha Na a verdade, opção de fazer, ele criou outra coisa. Então, agora você entendeu que ele tinha a opção. Ele fez, claro, ele foi criado como um anjo de luz. O que Deus criou, Deus criou o diabo? Não, ele criou um anjo de luz. eu E entendi o que aí, você está quando ele falando. faz o contrário, ele escolheu fazer algo diferente. Ele quis ser igual a Deus. Ele desejou estar no lugar de Deus. E isso vai contra o que Deus pede. Então, tipo, o que vai contra é o mal. Então, isso foi sim criado. Mas ele escolheu aquilo e por conta disso ele teve sim uma punição e ele foi junto com um terço dos anjos caíram junto com ele. Teve uma sentença. Uma sentença é uma coisa, existir bem e mal é outra. Bem é tudo que o Senhor quer e deseja e fez, ou falou para fazer, ou falou para não fazer, e o contrário disso é o mal. Mas tem as duas opções. O anjo de luz, a gente continua tendo as duas partes. E ele criou. E eu adorei a explicação da Cláudia, que é o contrário. Qual que é o contrário do bem? Qual que é o contrário do que Deus prega o caráter dele? Tem outra opção? Tem. Ele criou as duas? Criou. Você continua tendo o livre-arbítrio? Tem. Mas você tem, são duas coisas diferentes. Mas entende que ficou nítido que tem as duas. E assim, não é todo o mal de toda a Bíblia, porque cada palavra no hebraico tem um significado. Então quando a gente for ali para o original, tem palavras igual onde está escrito mal, que para nós, no português, nessa tradução que a gente está lendo, está escrito mal, pode ser que é outra palavra. É muito interessante a gente buscar ali qual o mal que é, qual que é a raiz. Esse hebraico, a raiz hebraica, qual que é? Então, não é generalizar, achar que é tudo. E, claro, eu concordo com você. O Senhor que vai trazer esse discernimento, é o Senhor que vai trazendo essas revelações e a gente vai caminhando e amadurecendo. Mas, assim, não tô falando que você tá errado ou que eu tô certo, mas que todo mundo tem a sua revelação e o Senhor entrega o nosso coração. Então, assim, não tô falando que também o que eu falei tá 100% certo, mas foi o que ele me direcionou para fazer. E se você. Eu entendi. Mas as duas estão certas e eu vou explicar o porquê. Jesus. Tá? As duas estão certas. Peraí. Mas eu. A Esther está levantando a questão que Deus não criou o mal do pecado. E a Érica está afirmando que sim. E é verdade. E as duas estão certas. Espera aí que eu vou explicar. Quando Deus criou o Éden, Satanás já existia. Satanás já tinha caído. O anjo já não era mais anjo. Quem criou o anjo? Deus. Sim. Foi Deus quem criou o anjo. Então ele criou um anjo. E o anjo se tornou mau. E quando ele criou o Éden, Satanás já existia. Sim. Então ele criou a árvore
e disse a Adão: não come dessa fruta porque você vai conhecer algo que está fora de controle. Essa é a verdade. Você percebe que Deus criou o mal, mas o pecado quem criou foi Satanás. E quem criou o mal? Deus, que criou o anjo que se tornou mal. Você entendeu? Você tá entendendo? Vamos, eu não quero continuar, não, porque não adianta, né? Que nem até a Erika acabou de falar, e o Caselata também já falou isso. Cada um tem o seu momento. No meu momento aqui, o mal só surge quando a criatura usa a liberdade contra o Criador. Ponto. Para mim é isso. Mas eu Mas estou assim, entendendo eu o que você está entendo, eu falando, não que Deus não criou. Ô, Esther, com bastante Esther, coisa, mas na minha cabeça não tem como entrar que Deus criou o mal como o mal moral, entendeu? Que nem então, a é o que eu Erika estou acabou de falar mesmo. Existem palavras no hebraico original que pode significar muita coisa. Por exemplo, quando a gente vê a palavra original mal no hebraico, o mesmo mal de mal que muita gente acha que é o mal de corrupção, é o mesmo mal que é trevas, calamidade, juízo, entendeu? Então, no contexto em si, para mim, eu não consigo, na minha cabeça, entrar o mal moral. Ele pode criar o mal, aquele mal que a gente sente, que é as dores, sofrimento, trevas, angústia, calamidade, mas não o mal em si, mora. Eu não consigo ver um Deus, criador de todas as coisas, soberano, que pode criar o bem e o mal, como se fosse um dualismo, entendeu? Guerra, igual algumas religiões que falam, é uma guerra espiritual entre o bem e o mal lá no cosmos. Não consegue, eu não consigo entrar isso, entendeu? Porque Ô, Deus Esther, está acima de Esther, qualquer coisa. Esther, não é que é o que eu estou tentando te explicar. Não é que Deus criou o pecado. Deus não criou o homicídio. Deus não criou o adultério. Deus não criou a desonra. Deus não criou esse tipo de coisa. Deus não criou a corrupção. Isso. Mas Deus criou. É a criatura que teve a liberdade para fazer as suas escolhas. Calma, mas Deus criou o cara que criou tudo isso. Você entendeu? Eu entendo. E quando Deus criou para o bem. Deus não criou para o mal. Lógico que como ele é onisciente, onipotente e Ele já onipresente, sabia. ele já sabe de tudo, ele já foi no futuro e já voltou. Uhum. Ele sabia de tudo isso. Só que ele não criou o Lúcifer para o mal. E depois que ele caiu, tornando-se Satanás, ele sim criou todas estas coisas. Consequentemente, se eu construo um prédio, né? A minha empresa constrói um prédio e esse prédio vem a cair, é os pedreiros que vão resolver? Não. É o nome da empresa que está em jogo. É o azulejista que vai responder? Não. É o nome da empresa que está em jogo. Você entendeu? Deus criou, eu construí o prédio e os funcionários fizeram errado. Uhum. Mas quem responde sou eu. Então, quem criou o prédio? Eu. Quem criou Satanás? Deus. Quem criou o pecado? Satanás. Aí tá. Mas não vamos delongar, não, que já é 7h23, gente. Senão não vai ficar até amanhã aqui. Fala. Essa Deixa parte eu já é falar. uma parte polêmica. Eu já anotei, tá? Eu anotei aqui o título. Deus criou o mal? Que mal? Vai dar estudo. Vai. Sabadão, 7h30. Com certeza. Deixa a Roberta falar aqui, que ela levantou a mão. Roberta, pode falar. Gente, só antes da Roberta falar, Deus abençoe, tá? Obrigado pela explicação de vocês. Eu não estou aqui para questionar ninguém. Imagina, não, é muito bom levantar alguma Hoje questão. Força a gente a estudar a Bíblia. Tá, Deus abençoe. Amém. Roberta. Amém, Esther. Roberta? O seu áudio está desligado. Não sei se você está falando. Oi, gente, levantei a mão sem querer. Eu tô num lugar que eu não consigo falar. Tô ouvindo aqui, desculpa, viu? Deus abençoe. Ah, tá. Mas, Esther, muito obrigada, porque é isso que é a faca afiando a faca. Então, assim, isso é uma coisa muito top. Você ter colocado essa sua dúvida é muito, muito bem-vinda. Sou muito grata, porque isso nos volta, tipo, a amadurecer, a buscar mais, e que cada um aqui tenha revelações novas, e que o Senhor venha trazer o que é certo, errado, o discernimento, porque quando a gente pergunta e bate na porta e busca mais, fala, Senhor, é isso mesmo? O que eu não estou entendendo? Me mostra, me traz mais texto, usa mais pessoas nessa semana, durante esse dia, para que eu entenda da maneira que o Senhor tenha revelado ao meu coração. E dentro da fé, dentro
quando a gente se torna, aceita Jesus como nosso único e legítimo Salvador, depois daí a gente começa uma nova vida, que é o nosso amadurecimento espiritual, e a gente começa como o quê? Como um bebê, igual fala lá na Bíblia, tipo, no começo, tipo, bebê do leite, depois vai pra papinha, depois vai crescendo, e aí a gente vai num processo, e cada um tá no seu processo, e não tem certo e errado, e não é para um se contrapor contra o outro, mas é para a gente buscar de novo, voltar de novo para Deus e falar, Senhor, o que eu não estou entendendo? Me mostra, a fase que eu estou, me revela, o que eu tenho para entender dessa parte? Isso não está claro, me mostra outros textos, me traz. E ele traz, ele é fiel, ele é justo, e ele te trata com amor, com carinho, e ele vai usar alguém que vai falar e vai tirar essa dúvida do seu coração, porque ele é o que traz clareza. Então, para finalizar, para a gente não alongar muito, vamos fazer a oração para a gente finalizar. Alguém sente de fazer a oração? Orar, agora eu consigo, pode ser? Roberto? Ah, tá. Pode falar, Vocês estão me Roberto. ouvindo bem agora? Sim. Tá bom. Vou lá, tá? Pai amado, Pai querido, muito obrigada pela essa reunião de hoje, esse estudo, Pai. Pai, abençoe a vida da Érica, abençoe a vida da Esther, de todas que entraram aqui, Pai. Nós estamos num aprendizado, né? Como eu tenho todo dia pedido para o Senhor me dar discernimento, pedindo para o Senhor revelar o meu coração, que eu possa cada vez mais estudar, aprender a palavra, que eu possa cada vez mais sentir a Sua presença, que o Senhor possa nos capacitar, Pai, que essa reunião de hoje nos transforme e nos deixe em paz, Senhor, que a gente sabe que a gente está aprendendo. Cada dia a gente está sendo transformado, Senhor. Cada dia a gente aprende com as irmãs, com os irmãos daqui, com a nossa igreja, aonde a gente está, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer todos os dias, Pai. Que a gente possa se achegar a Ti a cada vez mais. Que a gente possa encher os nossos corações da vontade de estar contigo, de tirar as coisas da frente que roubem a nossa atenção a Ti, Pai. Nós estamos sendo roubados, Pai, cada vez mais, ou pelas internet, ou pelas informações, Pai, que a gente possa, Senhor, pegar a Sua palavra, ler a Sua palavra e viver a Sua palavra cada vez mais. E que cada vez mais as pessoas daqui do grupo, como eu também, sintam o desejo de estar aqui estudando, falando, ensinando, compartilhando a palavra, Pai. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas todas unidos num propósito que é louvar a Ti, Pai. Abençoe cada vida que está aqui, abençoe o Theo que está no hospital também, que ele possa sair o quanto antes, a vida da Maiara, abençoe todos os enfermos, Pai, esteja conosco. Muito obrigado pela oportunidade diária que o Senhor nos dá, que é esse estudo bíblico. Em nome de Jesus, amém.